Senhor Jesus, muito obrigado por esse abraço que o Senhor nos dá nesse momento. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as manhãs o Senhor vir renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança, renovar a nossa alegria. Obrigado, Senhor. O Senhor não falha nunca. O Senhor não falta um só dia. A nossa fé é que é pequena. Às vezes a gente duvida, às vezes a gente desconfia, mas o Senhor sempre vem, sempre está conosco. Principalmente, Mestre Jesus, nos momentos mais difíceis das nossas existências. O Senhor sabe exatamente o que me aflige, sendo que eu não falei para ninguém. O Senhor sabe o caminho que eu devo tomar, mesmo que eu esteja totalmente equivocado, totalmente cego para todos os lados. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, por independente do que eu fiz, do que eu aprontei, do que eu não fiz. Obrigado, Senhor, por o Senhor não me julgar. Pelo contrário, pelo Senhor me acolher nesse momento mais frágil da minha vida. Obrigado, Senhor, por tirar do meu coração toda essa angústia, toda essa opressão, todo esse peso. E colocar, Mestre Jesus, o sol do entusiasmo, o sol da esperança, o sol da certeza que uma luz há de vir. Muito obrigado, Senhor, que eu e todos os meus irmãos desse país, desse planeta, encarnados e desencarnados, todos que estão em aflição, todos que precisam tanto de Ti, Mestre Jesus, venha nos envolver com o Teu amor, venha nos envolver com Tua paz. E que nessa manhã, nesse momento de estudo, a gente possa, Mestre Jesus, esquecer tudo lá fora, as preocupações, tudo aquilo que nos tira atenção, e permita, Mestre Jesus, nos momentos de estudo, abrir a nossa alma para o entendimento, a nossa capacidade de compreensão para receber o recadinho que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa gloriosa manhã. Graças a Deus, graças a Jesus. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz.
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. Eu sei, a vida não para, a vida não para, a vida não para. Bom dia, meus amigos, os ouvintes da Rádio Termal. Estamos iniciando aqui a nossa conversa dentro do programa Momento Espírita, oferecido pelos amigos ceareiros, trabalhadores do Centro Espírita Francisco de Assis. Esse é um momento de reflexão para todos nós, neste sábado, que nós possamos compreender alguns dos ensinamentos do Cristo para vivenciá-los em nossa vida. É importante, eu diria até fundamental, que nós tenhamos noção do que vem a ser a vida, os ensinamentos, tudo que Jesus trouxe até nós. Mas aqui eu queria já inicialmente dizer para todos que nós não estamos falando de um Jesus pregado numa cruz. Nós estamos falando daquele Jesus que movimentou-se mesmo depois da cruz, em que fora visto, ao menos em dos momentos, por 500 lá na Galileia. E tantos outros, apareceu para Madalena, apareceu para os discípulos, deixou que um deles, mais temerário, o tocasse nas suas feridas, para que ele percebesse quem era com quem estava sendo falado. Esse Cristo veio amando, veio sob orientação, veio a pedido de Deus, que é o nosso Criador. Então seria importante aos amigos que nos ouvem nesse momento que prestassem um pouquinho a atenção em qualquer coisa que está à sua volta, que tenha vida. Desde um animal, muitos têm talvez ao seu lado um cachorrinho, um gatinho, um outro tipo de animal. Perceba que esse ser é constituído de elementos que não foram os humanos que fizeram. Os olhos, os pelos, um movimento, a maneira de estar de pé ou não, uma planta, como ela está ali, como ela absorve a luz, como ela absorve a água, como ela cresce. Então, essas foram dádivas divinas trazidas a nós para que nós pudéssemos ter condições de viver aqui no nosso planeta. Uma outra coisa, uma outra maneira de enxergar melhor a vida e a bondade de Deus ao nosso lado, ao nosso meio, em cada momento, é você olhar para você mesmo, sentir que a cada instante você respira,
a cada instante, você consegue se movimentar, ou quase que todos, porque há alguns que não conseguem. Mas poderíamos dizer, com relação a pensamento, o nosso pensamento é livre. A gente pode fazer dele o que quiser. Então, é baseado nisso que nós convidaríamos a todos vocês para juntos mergulharmos num tema que foi relacionado, foi descrito por Mateus, lá na Bíblia, no Novo Testamento, no seu capítulo 5, versículo 38 a 42. Nós vamos ler essa parte para dialogarmos em cima desse tema e aí compreendermos mais ou menos, ou obviamente vamos pensar sobre isso, a ótica da vida, a ótica que a doutrina espírita nos oferece com algumas chaves. Então vamos ao texto. Aprendestes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater a face direita, apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000 passos. Dai àquele que vos pedir, e não repelais aquele que vos queira tomar emprestado. Bom, aqui nós pegamos o tema específico narrado na Bíblia, através de Mateus, que deve ter ouvido as expressões no âmago de sua alma e traduzi-las em forma de palavras para que ficasse para a posteridade. Aí nós pegamos, aqui como falamos acerca das chaves, nós pegamos o ensinamento, a visão que os amigos espirituais ofereceram ao codificador da doutrina Allan Kardec. No item 8 do capítulo 12, já que o item 7 é o tema que nós lemos anteriormente, no item 8 nos diz o seguinte, os amigos: os preceitos do mundo, sobre o que convencionou chamar de ponto de honra, produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade. Sombria, nascida do orgulho e da exaltação, então, dessa nossa dificuldade, desse nosso barulho, desse nosso problema, que faz com que a gente retribua uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa. Então, se nós percebermos, em momentos comuns do nosso dia, ao acordar, ao conversar com uma pessoa, talvez essa pessoa não esteja no seu melhor momento. Talvez o nosso bom dia seja dado de uma forma com que não haja eco no ouvido do outro. E talvez o outro, em se tratando de um momento de dificuldade, possa entender outra coisa. Porque, segundo o que a gente aprende, não é o que você fala, é o que o outro ouve do que você fala. Então, a comunicação é exatamente isso. É a maneira que um coloca e a maneira com que o outro recebe essa informação. Quando nós tratamos aqui, e a partir da visão do Cristo, quando ele diz olho por olho, dente por dente, então, aprendestes o que foi dito. Então, em uma época anterior a ele, essa era uma maneira já revolucionária de ajustar questiúnculas, problemas, dificuldades relacionadas à agressão e à convivência entre os seres humanos. Na época, antes de ser colocado esses assuntos como leis, como é o caso aqui, olho por olho, dente por dente, havia uma agressão entre uma pessoa e outra, sendo que uma pessoa havia sofrido uma dificuldade do tipo quebrou um dente ou quebrou um braço.
Porém, aquele agredido ou algum dos seus familiares entendia que para lavar a honra, como aqui estava dito no texto, a pessoa ia até a casa do outro e poderia matar até aquela pessoa e mais alguns da sua família para compensar aquela quebra de braço. Então vejam como não há qualquer tipo de noção básica, ao menos naquela época, né? Então quando Moisés vem e institula a expressão olho por olho, dente por dente, já há um avanço bastante significativo, porque se você foi agredido, levou uma pedrada, você tem o direito de dar uma pedrada, não duas, não 10. Então ali já havia um avanço. Porém, veio o Cristo. E o Cristo veio com a outra maneira de mostrar as mesmas coisas. Ele não veio apagar o passado, não. Até porque os ensinamentos dele vieram através das orientações bíblicas anteriores, né? Então ele se baseava nisso para trazer conceitos atuais. Então quando ele diz retribuir o mal com o bem, ou não resistais ao mal que queiram fazer, ele vem quebrar um outro parâmetro, uma outra maneira, como que a gente viu até então, ou com que a humanidade viu até então a situação. Porque essa grande questão que prejudica a nossa ação enquanto humanos é relacionada a um problema que cega a quase todos nós. E dentro do movimento, ou dentro das obras de Allan Kardec, ou dentro dos ensinamentos saudáveis da doutrina e de vários pensadores, há uma unanimidade de orientação. Essa unanimidade diz respeito ao orgulho, que o orgulho faz com que o ser humano pareça, se perceba superior ao que é. E em se achando superior aos demais, ele se acha no direito de trazer dificuldades, se quiser, e que o outro o aceite como ele é. Então, vejam bem, é uma dificuldade bastante grande para todos nós os que estamos aqui. No livro dos Espíritos, que é uma outra obra da codificação de Allan Kardec, na verdade é a obra basilar da doutrina espírita. Aos que quiserem, depois podem ter acesso a essas obras. É só entrar no site FebNet, e lá no site FebNet, tudo junto, você pode baixar todas as obras de Allan Kardec de graça para o seu computador e ler depois na íntegra. Então, na questão 932, Allan Kardec investiga aos amigos espirituais mais esclarecidos o seguinte: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Então, estamos vivendo, talvez em momentos de alguma dificuldade, em que a gente percebe que uma ou outra pessoa acaba agredindo, acaba levando dificuldades grandes a um grupo maior, mas essa pessoa, a nosso ver, não recebe a correção adequada ou justa para aquele sofrimento que ela causou no meio, né? Então, notem aqui o que o nosso querido orientador espiritual fala para o nosso amigo Allan Kardec. Então, a resposta é: por fraqueza destes. Ou seja, a influência dos maus sobrepuja dos bons por fraquezas destes. Os maus, continua ele na resposta, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes nós poderíamos fazer algo, movimentarmos-nos em algum sentido de aliviar um sofrimento ou uma agressão, porém nós achamos que alguém irá fazer, achamos que alguém irá aliviar o sofrimento, seja de um ser, seja de um animal ou qualquer outra situação, então nós não nos movimentamos. Então, os maus progridem porque os bons não se
não se envolvem, não se ajudam uns aos outros, porque são maioria. Você encontra uma favela, como todos nós sabemos, que tem lá, por exemplo, a favela da Rocinha, que deve ter mais de 100 mil pessoas morando na favela. Aí você vai dizer, essa favela é violenta. Não, há ali, no meio de 100 mil pessoas, 50 ou 60 pessoas violentas. Mas nesse universo de 100 mil pessoas, a maioria ou é indiferente ou é tímida, não se envolve, não se ajuda. Porque quando os bons quiserem, preponderarão. Então, olha só o que eles falam também. Aqui uma pergunta de Allan Kardec, a número 930, também no Livro dos Espíritos, e a resposta dos amigos. A pergunta é, os espíritos respondem a Kardec e a todos nós a seguinte questão. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ou seja, nós estamos todos organizados numa maneira de ação, numa maneira de trabalhar, mas nós, infelizmente, meus irmãos, infelizmente, eu digo infelizmente, nós esquecemos de pensar um pouquinho nos outros. Esquecemos de perceber que, às vezes, o nosso vizinho está passando por dificuldades. Muitas vezes nós esquecemos, e aqui já vou entrar num tema um pouquinho delicado, nós esquecemos que nós temos filhos. E que os nossos filhos, às vezes, precisam do nosso carinho, precisam da nossa proteção, precisam da nossa atenção. E aí eu não quero assustar ninguém, mas há casos em que a pessoa vai deixando o filho ficar só no quarto, ficar só nas situações que ele quer. Essa pessoa não dá atenção porque está trabalhando bastante duro para levar o que é bom para aquele filho. Só que em algum momento descobre que o filho ou está usando drogas, ou está em depressão, ou até está em tentativas, ou suicidou-se. Então, veja como é difícil para uma pessoa de bem, um pai de família, uma mãe de família, chegar à ação aos seus ouvidos de que, olha, o seu filho, a sua filha está no estado extremamente difícil, está, quem sabe, morto, porque utilizou veneno, utilizou sei lá o que e tirou a sua vida. Aí você vai perceber, meu Deus, quantos momentos eu poderia estar próximo ao meu filho e não dei tempo a ele, e não me envolvi, e não fui atrás. Então, questão 909 do Livro dos Espíritos, é uma questão bastante batida, mas aqui é interessante que a gente perceba como os Espíritos ensinam a todos nós, os encarnados, de como devemos proceder na vida. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Essa é a pergunta. Más inclinações o que é? Orgulho, inveja, vaidade, agressão, qualquer tipo de dificuldade que a gente tenha. Então, poderia? E aí eles vêm dizer sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. E aí ele coloca aqui mais um pedacinho da frase que já estava doída, mais um pedacinho que diz assim, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, notemos que para nós vencermos algum desafio, alguma dificuldade, porque muitos de nós dizem, porque eu sou grosseiro, porque eu sou violento mesmo, vocês têm que me engolir, eu ainda estou me ajustando. Mas muitas vezes a gente não quer olhar para a dificuldade e tentar resolver o problema. Eu pediria a atenção dos irmãos para nós lermos aqui um item que está gravado no livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, esse mensageiro divino, no item 61, O Natal do Apóstolo. E essa narrativa é ditada por Irmão X. Quando Simão Pedro foi arrancado dos aguilhões do cárcere para o derradeiro sacrifício, sentia o coração varado de angústia, conquanto mostrasse o passo firme. O velho apóstolo, que transpusera os 80 de idade, levava a cabeça branca, destacando-se na turba, à maneira de um pai atormentado por filhos inconscientes.
Aqui nós estamos falando de Simão, já no período final da sua encarnação, quando já estava velhinho, que passou pelos ensinamentos da pesca, que depois teve o contato com o Cristo, que ao invés de pescar peixes começou a pescar almas. Mas esse Simão, ao longo do tempo, meus amigos, meus irmãos, foi à medida em que a pressão do mundo, as perseguições, as dificuldades, os tormentos foram perturbando, foram trazendo dificuldades, ele foi tendo dentro dele qualidades, possibilidades, certezas absurdas. E nesse momento aqui ele está sendo levado do cárcere em que ele estava para o suplício da cruz. Então aqui nós vamos continuar a narrativa para que os irmãos percebam. Irmãos do Evangelho ladeavam-no tristes, escondendo o próprio desespero, e até soldados da escolta, recordando vários companheiros que Simão Pedro, transfigurara, ao curar-lhes os parentes enfermos, abeirando-se dele um venerando carinho. Só que daí há uma figura, haviam os soldados, haviam as pessoas, mas tinha um, chamado Sertório Aniceto. Sertório Aniceto era um pretoriano, destacado. Ele era o chefe, o general, o comandante daquele agrupamento, e o agrupamento estava a ouvi-lo, a aceitar as suas sugestões. Então, Sertório Aniceto falava palavras duras, grosseiras, como essa aqui que ele diz, para diante, velho imprudente, judeu sujo, lixo humano que envergonha os potes nas arenas. E mais à frente, ele dizia, não abuse da crendice do povo, ladrão imundo, chegou o seu fim. Pedro, entretanto, contemplava o céu escaldante à tarde e orava em silêncio. Rogava ao Cristo que enviasse obreiros novos e valorosos para a vinha. Mas não era só isso. Regressava pela imaginação à Galiléia distante, buscando Jesus em pensamento. Então, olha só, ele estava sendo agredido, estava passando por dificuldades, andando no trecho, indo para o seu suplício, mas ele lembrou-se do Cristo, do amor em pessoa ao qual ele convivera. Então, aqui segue a narrativa. Atingindo o local do suplício, confiou-se automaticamente aos soldados que o desnudaram e, aguardado o reencontro, quase nada percebeu dos martelos rudentes, manobrados, que lhes apertavam os pés e as mãos no lenho. Aniceto, entretanto, não o perdia de vista, e reparando que o crepúsculo baixava, atirou-lhe pontiagudo calhau à cabeça e gritou, morre, bruxo! O apóstolo observou que o sangue esguichava, mas sem qualquer reação, rendeu-se ao invencível torpor que o fosse repentinamente anestesiado em sono brando. Espantado, viu Jesus a 2 passos a endereçar-lhe o inolvidável sorriso. Então, olha só, após a agressão, ele vê Jesus ao seu lado. E ele exclama, mestre! Chamou, então, inclinando-se para beijar o chão em que ele pisava. O Messias, redivivo, tomou-o nos braços e partiu, conchegando ao coração como se transportasse frágil criança. Por várias semanas restaurou-se Pedro na estância de luz que o Cristo lhe reservara. Quando o celeste companheiro lhe anunciou a nova separação, Pedro diz, Senhor, aonde vais? E Jesus indicou-lhe escuro recanto da vastidão, em que se adivinhava a residência planetária dos homens, e informou sereno, Pedro,
Enquanto houver um gemido na terra, não me será lícito repousar. Então, Senhor, eu também. E com aquele momento ele tomou a decisão de seguir. Então, como outrora, demandaram juntos os quadros de ação, em que se lhes evidenciasse o amor sublime. Atraídos por centenas de vozes, atravessaram Roma, parando por fim em espaçoso cemitério da Via Ápia, mergulhado na sombra noturna. Nesse ínterim, chamou-se Jesus e disse ao ouvido: Pedro, alguém te chama. O apóstolo voltou-se e, admirado, enxergou Aniceto a rogar-lhe mentalmente que lhe compadecesse o filhinho que febrava, e que tinha uma dificuldade grande, a febre era muito grande. O antigo pescador, porém, não hesitou. Avançou para o menino que estava ali naquele sofrimento e após aquele momento em que o menino despertou lúcido e refeito, após aquele passe, aquela oração sentida, sincera, em que Simão Pedro passava ao menino, esse menino renovado, começou junto com o pai a cantar em lágrimas de júbilo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, para o legendário de César, começava naquele momento da vida uma nova etapa, um novo caminho, um caminho de luz, um caminho de paz, um caminho de mudança, não mais da agressão, mas um caminho de voltar-se para si, para ver os seus sofrimentos. Dito isso, meus irmãos, nós vamos pedir licença aos amigos para ler um trechinho de uma poesia de Maria Dolores, no livro Amparo Oculto. E essa é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Não lamentes, alma boa, contratempo que acontece, que a luta não te esmoreça, nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre o socorro oculto que desponta em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão, o desajuste num carro, um desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Não chores por bagatelas, guarda a fé por agasalho, Deus te defende o trabalho, atuando em derredor. Contrariedades no tempo, quase sempre em maioria, é amparo que o céu te envia por bênção de um mal menor. Bom, com essa mensagem da nossa irmã Maria Dolores, eu não teria mais o que acrescentar, apenas que vocês fiquem em paz, que ficamos todos em paz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Bom dia. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas
estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Essa luz, só pode ser Jesus. Pode ser Jesus. Essa luz, claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz divina. Essa luz, essa luz, essa luz, essa luz. É claro que é Jesus. Essa luz divina. É claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz, essa luz, é claro que é Jesus. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos e esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida, e nesse Teu consolo que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo
que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva Jesus à transformação do espírito, possa ser sentida com sabedoria, possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E a Tua luz continue a clarear, não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito, dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros, como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livra dos males, livra, Jesus, dos perigos, para que a Tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva ao Pai. Que assim seja. A paz invadiu meu coração, de repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos ais.
me encheu de paz, como se o vento de um tufão arrancasse meus pés do chão, onde eu já não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução invadir meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer o Japão da paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição, só a guerra faz nosso amor em paz. Eu vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás, onde o mar arrebenta em mim o lamento de tantos ais. A paz